parte dele. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que estamos tendo para que mais uma vez juntos estudarmos a tua palavra com profundidade. Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que puderam estar. Aqueles que não estarão hoje, é por razões de saúde, de trabalho, razões pessoais. Peço que tu possas ajudá-los, fortalecê-los, dar-lhes a necessária graça para superarem as dificuldades, as tribulações, as limitações que os têm impedido de estarem presentes. Senhor, que a tua boa mão seja conosco, sobre mim na ministração da tua palavra, sobre os teus filhos, para que possam receber a tua palavra, possam assimilá-la, possam, Senhor Deus, mais do que nunca terem sede, fome, amor pela tua gloriosa palavra. Muito obrigado. Entregamos esta aula aos teus cuidados. Abençoa também nosso irmão evangelista Kleber na turma do médio, dá a graça necessária para o teu servo, conduzir a classe com a matéria que ele está ali ministrando de liderança cristã. Obrigado, oramos, te agradecemos no bendito, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Agradecemos a presença dos nossos queridos irmãos nesta noite, né? Irmão Washington Gargali, do Brasil, interior da Bahia. Deus abençoe essa Bahia que agora está fresquinha, mas no verão, Pai do céu, é churrasqueira, é quente no planeta, né? Igualzinho aqui na Flórida. Obrigado, irmã Maria Bandeirinha, pelo seu esforço, Deus abençoe. Nossa irmã Fabiana, que também está numa grelha igual a gente aqui, né? Em Orlando, na Flórida. O bom que temos ar-condicionado, né? Como no Brasil. O Brasil é complicado, né? Só quem pode ter um bom ar-condicionado e mesmo assim o consumo de energia elétrica, me corrija, irmão Washington, é muito caro aí no Brasil, infelizmente. É caríssimo. Tem casas que tem 2 ar-condicionados e a conta de luz vai lá embaixo. Lá embaixo não, lá em cima. Conta que na Flórida a tarifa é bem acessível, então por isso que... E aqui não é um luxo, aqui é uma necessidade. Se você não tiver ar-condicionado na Flórida, você morre, você desmaia, porque é muito quente. Irmão José Carlos, prazer revê-lo, né? Irmão José Carlos, para quem não sabe, está lá no norte, né? Então ele sente um fresquinho muito bom, né? Digamos assim, não, mas eu me refiro a partir de novembro, o irmão está no fresquinho. Novembro, dezembro, janeiro, tá fresquinho, né? Tá gelado, né? Agora tá quente lá em cima, né? A irmã Lúcia também tá lá no norte, irmã Maria Madrinha também, né? Somente nós que estamos aqui no sul, né? Eu e a irmã Fabiano. A maioria aí é tudo do norte, sabe, né? Que essa... É desse jeito, irmão, é desse jeito. Irmãos, muito bem, meus irmãos. Eu já tinha falado anteriormente, antes dos irmãos chegarem, só para repetir. Nós vamos ter hoje a nossa penúltima aula. Nossa última aula de Teologia Sistemática 1 vai ser a próxima segunda-feira, dia 1 de julho. Não teremos 2 provas. Lembra-se que eu havia falado? Teremos uma única prova, né, que vai ser no final da Teologia Sistemática 2, abrangendo partes dos exercícios. Não serão todos os exercícios, apenas será uma parte dos exercícios que vou dar para vocês estudarem, e aí faremos a prova na 7ª aula da matéria de Teologia Sistemática 2. Então, tanto esta, que é a Teologia Sistemática 1, como a 2, teremos a duração de 7 aulas. 7 aulas. Vocês viram que eu postei lá no grupo 2 coisas, tá? As páginas dos exercícios corrigidos, correto? Peço que vocês... A próxima aula nós vamos corrigir a sessão 2, toda a sessão 2, toda, que vai envolvendo a página 5, né, dos exercícios, a página 7. A sessão 3 em diante já entra a Teologia Sistemática 4. Então, repito, na próxima aula nós vamos corrigir toda a sessão 2, que tem um marque com C, as alternativas corretas e as erradas, o questionário, e o relacione a coluna A com a coluna B. Então, até toda a sessão 2. A sessão 3... Perdão, mil perdões. Ok. Só um momentinho que um aluno está mandando aqui uma mensagem de urgência.
Um momentinho, por favor. Ok, perfeito. Então, por gentileza, então, se preparem que nós vamos corrigir, então, a sessão 2, toda a sessão 2, próxima aula. E a sessão 3, não se preocupe, porque aí já fará parte da Teologia Sistemática 2. Não mudamos, desculpe, não mudamos de apostila, ela continuará a mesma apostila e, consequentemente, continuarei com vocês por mais 7 aulas. Depois, quando mudarmos a matéria, se reveza com o nosso irmão Kleber de novo, com o irmão Kleber de novo. Outra coisa que eu também postei é a temática que nós vamos abordar hoje na sua totalidade sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que é uma doutrina complexa, muito, digamos assim, controvertida na Bíblia. Muitos querem entendê-la pela razão humana, mas não tem como entender a doutrina da Trindade na razão humana. Vamos então dar a finalização aqui, na página 9, sobre os atributos comunicáveis de Deus. Temos que falar hoje sobre a longanimidade, santidade e justiça. Página 9, para quem está perdido, vamos dar a conclusão, claro, e aí entrarmos um pouquinho na apostila sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Hoje nós vamos fazer uma combinação do conteúdo da apostila com os slides, porque os slides vão nos dar maior informação e nos ajuda também a nos encaixarmos dentro dessa abordagem. Vamos lá, então. Longanimidade, santidade e justiça são esses 3 últimos atributos comunicáveis da parte de Deus, né? Lembrando que os atributos comunicáveis, o próprio nome diz, são atributos que podem ser comunicados, transferidos, imitados, copiados por nós seres humanos. Os atributos incomunicáveis, não. São únicos, exclusivos do próprio Deus. Nós, seres humanos, não temos nenhuma condição de ter qualquer um dos atributos incomunicáveis, que só repetindo para relembrar, nada mais, não vou entrar nos detalhes, que é a autoexistência, a imutabilidade, a eternidade, a imensidade e a unidade. Então, esses atributos nós não temos acesso, Deus não os comunica a nós. É impossível nós, seres humanos, termos esses atributos, não podemos imitá-los e muito menos copiá-los. Irmão Zé Carlos. Pastor, a razão pela qual esses dons não são comunicáveis ao homem, isto é inerente à condição que o homem está hoje, que poderia ser comunicado ao homem quando ele for transformado? Há uma tese que sim, uma tese, compreende? Uma coisa é eu afirmar algo na prática e outra coisa é eu deduzir algo dentro de uma teoria, que aí eu trabalho com tese, compreende? Com tese. Então, essa sua pergunta está dentro de muitos livros do doutorado em teologia, acredite se quiser. Pastor, mas nesse caso, se eles forem comunicáveis depois, então quer dizer que todos nós vamos ser semideuses? Não, jamais. Essa é a questão. Essa é a questão chave. Continuaremos sendo criaturas criadas. Sim. É o que nos diferencia abismal, vamos usar uma expressão, abismalmente, abismo, né? Então tem um abismo entre o Criador e a criatura. Uma coisa é alcançarmos a perfeição humana. Essa perfeição ela vai existir pela glorificação. Mas perfeição não indica que teremos a condição de deuses ou de semideuses. Nunca deixaremos de ser seres criados. Exato, essa é a questão. Somos seres criados. Chegamos a uma excelente conclusão teológica e bíblica, pelo fato que somos seres criados, colocando de lado a questão da perfeição humana, que isso é inegável, a Bíblia já o diz que teremos essa perfeição, mas jamais como criados ou criaturas criadas por Deus,
alcançaremos nenhum desses atributos incomunicáveis, porque os atributos incomunicáveis são únicos, inerentes, exclusivos ao Criador. Então vamos deixar isso bem claro, né? Criador, criatura. Criador é perfeito? É. A criatura vai se tornar também perfeita? É. Mas não quer dizer que a criatura vai se tornar igual a Deus. Não, impossível. Impossível. Não Nunca faz teremos sentido. as características Bem longe. necessárias para ser Mas Deus. nenhuma semelhança com os atributos incomunicáveis. Só um rápido exemplo. Nós nunca teremos autoexistência, partindo do princípio que um dia fomos Já acabou, criados. caiu tudo. Isso. Concordam comigo? A partir do momento que eu e você já fomos criados, então não tem como Deus, mesmo na nossa perfeição, nos comunicar sua autoexistência. Seria uma contradição e até mesmo uma aberração. Segundo, a imutabilidade. Partindo do princípio que vamos se tornar perfeitos, aí faz sentido. Então teremos uma leve semelhança de imutáveis, porque aí não mudaremos, seremos perfeitos. Mas não no mesmo sentido que Deus é, porque Deus eternamente sempre foi imutável. Mas nós nos tornaremos imutáveis. Exato, exato. Nos tornaremos imutáveis a partir da perfeição, da glorificação. Eternidade, esse atributo jamais, porque eternidade fala de quem nunca foi criado, sempre existiu. Eternidade e autoexistência estão ligados, ok? Só que a eternidade ela se explica um pouco a autoexistência. Então, e esses são os atributos que Lúcifer queria ter, né, pastor? Muito bem abordado. Lúcifer queria todos esses atributos. Ele não se contentou ter a perfeição. Olha que loucura, né? Ele não se contentou ter poder. Ele não se contentou ter posição, majestade, privilégio. Ele queria a igualdade, ou pior do que isso, ele queria ser superior a Deus. E é pior. Ele apenas não queria ser igual, ele queria ser acima de Deus. Está bem claro lá em Isaías 14, né, que ele queria colocar o trono dele, que estava na terra, acima do trono do Altíssimo. Loucura, total desvario, né? Perdeu a cabeça completamente. Outro atributo incomunicável que jamais vamos ter é a infinidade, porque Deus é espírito. Olha que interessante, né? João 4:24 nos explica isso. E nós, mesmo estando em estado de perfeição, teremos um corpo humano limitado, perfeito, estão me acompanhando? Glorificado, ok, mas finito, dentro de um espaço físico. Teremos um corpo glorificado que não vai obedecer às leis da física, vai voar para lá e para cá, atravessar a matéria, a parede, entendeu? Não precisaremos comer, dormir, descansar, só se quisermos. Mas a imensidade é outro atributo que jamais alcançaremos, nem de longe, que está ligado com a eternidade. Unidade é a mesma coisa, porque Deus é o único na sua espécie, tá? E nós, seres humanos, somos vários, né? De acordo com a raça, etnia, entende? Então, o atributo mais semelhante, o atributo incomunicável, mais semelhante que teremos, só uma leve semelhança, seria a imutabilidade. Então, estão me acompanhando? Então, esquece a autoexistência, jamais, mesmo estando em estado de perfeição. A eternidade, jamais, porque eternidade e autoexistência estão conectados. Imensidade, jamais, esqueça-se. Mesmo perfeitos, seremos imensos. E a unidade, jamais, porque somos diferenciados, não somos únicos, só somos de várias espécies, né? Assim, de raças, vamos assim dizer, certo? Então, desses atributos incomunicáveis, o mais parecido, estando em estado de perfeição, vai ser a imutabilidade, porque aí não vamos mudar, nunca. Continuaremos sempre vivendo no estado de perfeição, perfeito? Vamos lá então, agora os três últimos. Longanimidade, santidade e justiça. Esses são os comunicáveis. Vamos lá, longanimidade, lá na nossa apostila, é o aspecto da bondade de Deus, em virtude do qual ele tolera os rebeldes e maus. A despeito da sua prolongada desobediência, revela-se no adiamento do merecido
alongamento. Um termo sinônimo é paciência. Vamos lembrar aqui uma coisa: tolerância, paciência, longanimidade. O famoso pregador inglês Charles Spurgeon, em uma das suas várias mensagens ali no Hyde Park, no centro de Londres, ele falou bem claramente as diferenças que existem entre tolerância, paciência e longanimidade. Olha que interessante. Spurgeon afirmou que tolerância é nossa, é do ser humano, mas a paciência e a longanimidade são atributos divinos. Se nós olharmos com muita atenção em vários textos bíblicos, Spurgeon não estava nada errado, muito pelo contrário, bem bíblico, bem bíblico. Por quê? Eu e você, seres humanos que somos, toleramos. Vamos substituir a palavra tolerar, ou o verbo tolerar, por aguentar, suportar. Exemplo, só um exemplo. Eu estou aguentando nossa irmã Lúcia, porque a irmã Lúcia é isso e aquilo, papapá, está me causando uma dificuldade, então, baseado na grande dificuldade, isso é um exemplo, pelo amor de Cristo, que irmã Lúcia está me oferecendo, eu, por amor à vida dela e por amor a Cristo e ao meu testemunho, eu tenho que tolerar. Não, vou ter que, na linguagem popular, eu tenho que engolir. Eu tenho que engolir, irmã Lúcia. Isso aqui é na linguagem popular. Pastor, eu gosto no inglês, acho que é até mais claro, né? Que é long suffering. Quer dizer... Long suffering. Yes. A tradução ao pé da letra é o sofrimento a longo prazo. Prolongado. Long suffering. Ou engolindo o sapo, né? Como nosso irmão. Estava pensando em irmão José. Irmão José é telepata, hein? Veio na minha mente. E em seguida ele jogou ali na tela. Que loucura, gente. Engolindo o sapo. Então, nós temos essa capacidade. Vamos usar a linguagem do irmão José. Engolir o sapo, né? Aguentar a mala, como diz no Rio de Janeiro, né? Segurar a mala. Vamos segurar a mala. O negócio tá pesado. Isso é tolerância. Mas lembre-se que a tolerância, ela tem limite. Ela arrebenta. E ela é pequena, ó. Esse aqui é o tamanho da sua e da minha tolerância. De repente, a sua é um pouquinho maior do que a minha. De repente, não sei. De repente, você aguenta e engole mais rápido que eu. Mas eu, como ser humano, eu reconheço as minhas debilidades. Minha tolerância é exatamente esse tamanho que eu estou fazendo aqui. E assim somos nós, seres humanos. Agora, a paciência, ó, é um fruto do Espírito. É uma virtude que vem lá do alto. Qual é o tamanho da paciência? Ó, não tem uma medida humana. De repente, você pode até usar como exemplo. Não, a paciência que vem de Deus é do tamanho da minha casa, ou o tamanho de uma estrada de 100 quilômetros de extensão. Ok, use o exemplo que você achar mais cabível na sua compreensão humana, mas ela não tem nada a ver com a tolerância. A tolerância, ó, isso aqui, ó, pavio curto, queimou, acabou, tchau. E tem prazo. A tolerância tem prazo de vencimento. É igual um pote de manteiga, né? Você, quando compra manteiga no supermercado, uma coisa que eu olho muito, né? É o prazo de vencimento, seja lácteos em si, porque lácteo se deteriora, se perde, se apodrece com muita facilidade, e mais no calor, né? Você está com pouca refrigeração, se você não olha a data de validade da garrafa de leite ou do iogurte, o que seja, você já está comprando um negócio que já está para estragar em alguns poucos dias. Então, a tolerância é algo parecido. Ela tem um prazo de vencimento. Não espere muito tempo que ela vai durar. A paciência não tem prazo de vencimento. Além de não ter prazo de vencimento, ela tem um tamanho que é muito além da nossa tolerância. E a longanimidade é também uma virtude divina. Só que a diferença da paciência e da longanimidade é que você não vê a extensão da longanimidade. Da paciência até você pode ver ou mentalizar. A longanimidade não tem forma de caber dentro da nossa mente humana. Só cabe dentro da mente de Deus. Mas é possível ser desenvolvida, porque se é um atributo comunicável, o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda e nos capacita É possível,
Só que Não é fácil. muitas arestas em nós seres humanos têm que ser podadas, têm que ser quebradas. São possíveis, só que é Pastor, uma difícil. vez eu li uma biografia do Lincoln, e a esposa dele, o assunto é o seguinte: ela pediu o filho dela 23 vezes para fazer alguma coisa. Na 23ª vez, ele obedeceu e fez. Alguém que Yeah. estava do lado dela perguntou assim: mas como é que você pediu ele 23 vezes para fazer? Ela falou: foi por isso que ele fez, porque eu pedi 23 vezes. Mas é possível, né, pastor, desenvolver, é possível. Vou dar um exemplo de um grande cientista, creio que vocês já devem ter lido essa história, e está em qualquer livro de biografia, de um grande cientista que desenvolveu a capacidade de longanimidade numa coisa assim, gigantescamente exponencial. Eu não teria essa longanimidade, mas por Deus, sim, como a irmã Lúcia colocou, a gente pode ter. Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Alguém já ouviu falar de Thomas Yes. Alva Edison? Perfeito. Aqui na cidade de Fort Myers, aqui na Flórida, é o lugar onde está a casa de Edison, o Museu Edison. A vida de Thomas Edison toda está radicada aqui na cidade de Fort Myers, né? Uma cidadezinha a 4 horas de viagem aqui de Orlando, na direção do Golfo do México. Já estive lá, é super interessante. E ali você vê toda a biografia de Edison resumida, né, dentro desse museu. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar quantas vezes Edison queimou os filamentos para até chegar o último filamento que não se queimou para se tornar, então, a definitiva lâmpada elétrica. Vocês sabem quantos filamentos ele queimou? 187 mil tentativas. Consegue imaginar isso? Queimou o primeiro, queimou o segundo, levou 6 anos. 6 anos seguidos da vida dele. E vai lá, todo dia, pá, 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 queimando um filamento, queimando dois. Tinha dias que ele queimava 10 filamentos. Tinha dia que ele queimava 20 filamentos. Tinha dia que ele queimava 50. Até onde eu já li na biografia dele. O dia que ele mais queimou filamento foram 52. Uau. Mas a média era de 5 a 12 filamentos. A própria esposa de Edson: para, você não vai chegar a nenhum lugar. Eu vou chegar. Elon Musk também, pastor? Hein? Elon Musk também? Sim, Elon Musk. Li também alguma coisa da biografia dele. Mas Edson ganha de Elon Musk de longe. De longe. De longe. Parem para pensar. É um ser humano que tem a paciência ou a longanimidade de acreditar que depois de 187 mil vezes ele vai acertar no alvo. E É um acertou. dom de Deus, né? Aí está. É uma virtude que vem do alto. É. E segundo a biografia, as biografias mais próximas de Thomas Edison, ele era um servo de Deus. Ele falava, ele orava. A cada filamento que queimava na mão dele, ele agradecia. Senhor, obrigado. E aí começava de novo. Senhor, está aqui. De novo. Quantos vou queimar hoje? 10, 15, 20, 50, 40? Me ajuda. Quando terminava o dia, cansado. Oh, meu Senhor, queimei 40, queimei 30. 6 anos seguidos. 187 mil tentativas. Ei, quantas tentativas você já fez para alcançar uma vitória? Dá para até usar como base para uma pregação, né? Nós não conhecemos a longanimidade. Temos que Para nos desenvolver uma apropriar. virtude que nós tanto precisamos dela. Né? E como precisamos. E como precisamos. Eu estou batendo nessa tecla, nós vamos ler alguns textos, porque em base da longanimidade, preste atenção, é que Deus aguenta a perversidade do ser humano. Deus, vou dizer, suporta. É como alguém disse, né? Se eu fosse Deus, eu já mandava fogo em cima daquele caboclo. Acabou-se. Terminou tudo. Não, peraí. Que bom que Deus não é você. Que bom que Deus não sou eu. Que bom que Deus não somos nós. Porque se Deus agisse na base do nosso sentimento, a raça humana já tinha sido arrebentada. Há muito tempo. Há muito tempo. Vamos ler aqui alguns textos que nos ajudam a entender um pouquinho, só um pouquinho, o que é a longanimidade. Êxodo 34:6. Eu faço questão de ler isso aqui porque isso aqui é pouco ensinado
muito pouco pregado. Já são quase 42 anos, 42, 43, que eu não ouço nenhuma mensagem sobre esses atributos comunicáveis da parte de Deus. Ouvi uma mensagem há 42 anos atrás com o pastor Gesiel Gomes. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar desse pastor das Assembleias de Deus, muito usado por Deus. Ele mora aqui perto da minha casa. Ele mora meia hora aqui da minha casa, na cidade de Kissimmee. Eu estou sempre em comunicação com ele, sempre, sempre, sempre. Pelo menos uma vez por mês nós estamos juntos, né? Tenho esse privilégio, esse humilde privilégio de estar perto de um grande mestre, né? Nada comparado a mim. Eu sou poeira, diante do pastor Gesiel Gomes. E ele pregou há 42 anos atrás, na Assembleia de Deus em Cordovil, no Rio de Janeiro, uma mensagem baseada na longanimidade. Tremendo. Êxodo 34, 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Olha, tremendo isso aqui, ó. Deus compassivo. Estão observando aqui a abordagem que o texto nos traz? Deus o quê? Compassivo. Clemente. E longânimo. E para melhorar, ó, e grande em misericórdia e fidelidade. Irmãos, isso aqui é fantástico. Aqui nós temos 5 atributos de Deus. Só que os 2 últimos são dobrados, são colocados em porção dobrada, se assim posso usar essa expressão. Grande em misericórdia. Nós até podemos ter misericórdia, mas a nossa é pequena, comparada a que Deus tem por cada um de nós. E grande fidelidade. Podemos ser fiéis, mas não na mesma grandeza de Deus. Não tente ser mais fiel do que Deus, você vai perder o jogo. Deus ganha longe em ser mais fiéis do que nós, ser mais fiel do que nós. A gente luta para sermos fiéis, mas a nossa fidelidade, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, repito, pode soar estranho isso que eu vou dizer a vocês, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, a nossa fidelidade não se compara à maravilhosa e grandiosa fidelidade que Deus tem para com cada um de nós. Salmo 86, 15. Vamos lá, o Salmo 86, 15 é outro texto que revela-nos a longanimidade de Deus. Salmo 86, 15. Salmo muito precioso, gosto muito desse salmo. Então, muita gente é agarrada com o Salmo 91, Salmo 46, Salmo 40, é um direito. Mas pouca gente que eu conheça aprecia o Salmo 86. Dê uma olhadinha, depois com calma. Gosto do 84. Também gosto demais, 84 e 86. E a maioria não dá nem a mínima a esses salmos. Mas dê uma olhadinha no 84 e no 86, né? São profundos. O 139 86, também é maravilhoso. 89, poderia mencionar aqui uma listinha até bonita, de uns 15 a 20 salmos, bem profundos, que a maioria não se dá conta ou não gosta de ler, ou não dá a mínima. Não, fica mais, nada contra, nada pessoal. Tem a maioria agarrada com 91, com 23, com 24, com 91, mas o livro dos Salmos é uma riqueza Muitos como tremenda. amuleto, né? Hein? Usa esse salmo como amuleto. Deixa ele aberto. Infelizmente, lamentavelmente, como amuleto. Vamos lá, Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Tem uma outra tradução que diz: mas tu, Senhor, és Deus, longânimo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. As versões aqui Aqui diz mudam sofredor. Sofredor, exato. Varia muito, né? Porque a palavra hebraica aqui ela dá margem a essas alternâncias, digamos assim, vocabulárias ou vocabulares na língua portuguesa. Vocês sabem que a língua portuguesa ela é muito complexa. Não se compara à profundidade do hebraico, como já estudamos uma noçãozinha de hebraico bíblico, certo? Então,
Por isso que vai variar. Em algumas traduções, de acordo com o texto apresentado, vai variar um pouco. Sofredor, longânimo, compassivo e assim por diante. Romanos 2,4. Também vamos ler Romanos 2,4. Romanos 2,4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Olha só, aqui está, é a primeira vez, é um dos poucos textos na Bíblia que aqui Paulo, o apóstolo Paulo, teremos outros textos, mas Paulo é um dos poucos escritores do Novo Testamento que coloca lado a lado esses atributos humanos e divinos lado a lado, ó. E tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus também tem tolerância, só que a tolerância dele é diferente da nossa. E aqui ele coloca ao lado do que? Da longanimidade, que não tem tamanho, não tem prazo de vencimento, é infinito na proporção ou na proporcionalidade. Romanos 9:22, algo parecido, Paulo também se refere à longanimidade. Romanos 9:22. Esse versículo eu gosto muito, demais, ele é lindo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita... Aqui, olha a abordagem que Paulo usa aqui. Muita longanimidade já é uma coisa gigante. E aqui está dizendo que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Se Deus ainda não queimou, não incinerou, não acabou com alguns seres humanos na face da terra, é baseado o quê? Na sua longanimidade. Os outros textos eu não vou ler para a gente avançar um pouquinho, tá? Mas 1 de Pedro 3,20, 2 de Pedro 3,15 também falam dentro do mesmo conteúdo. Então, a longanimidade é possível, sim, termos, porém, uma ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. É duro, é difícil nós, seres humanos, tomarmos posse plena da longanimidade, mas podemos, pela ação do Espírito Santo. É um processo que vai levar tempo, até termos ela totalmente, ou pelo menos em grande parte, dentro de nós. Porque a nossa natureza humana é tão pecaminosa que para abraçar uma boa parte dessa longanimidade com a virtude divina, toma-se, tempo, um processo. Santidade é a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Dispensa entrar em muitos detalhes, né? Só vamos fazer uma rápida abordagem. Êxodo 15:11, Samuel 2:2, 1 Samuel 2:2, Isaías 57:15, Oséias 11:9. Vamos apenas ler Isaías 57:15. Isaías 57:15. Somente esse texto. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh, quando você estuda essa palavra no hebraico, você vai descobrir algo interessante. Separado, distanciado de toda e qualquer escuridão e mancha. Uau! Kadosh, separado, distanciado de toda e qualquer escuridão ou mancha. Então, quer dizer que Deus habita o quê? Numa região de luzes e de pureza, completa pureza. Uau! E nós podemos ser santos. Ele mesmo diz na sua palavra, sede santos como eu sou santo. Agora, entenda que hoje, aqui
E agora, eu e você estamos em um processo, guiados pelo Espírito Santo, chamado santificação. É um processo. Isso quer dizer que estamos a cada dia sendo santificados, sendo purificados, sendo trabalhados pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo, não é verdade? E pela separação que tomamos para estarmos mais próximos de Deus. Seria muito extenso falar sobre a santificação, mas ela é um processo que nos encaminha para onde? Para a santidade. A santidade é um estado perfeito. Vamos alcançar esse estado na glorificação dos nossos corpos, no dia do rapto ou do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos mortos justos, né, caso não passemos pelo arrebatamento. Mas hoje não estamos vivendo o estado de santidade que Deus se encontra. Alô? Nós estamos no caminho, nós estamos na direção à santidade, mas dizer que nós já chegamos na santidade desejada por parte de Deus é uma aberração, porque estamos ainda em um corpo físico humano, tá? Limitado em todos os sentidos e dominado ainda pelo pecado. Mas como, pastor, se temos o Espírito Santo? É aí que eu quero chegar. Porque a santidade só será realmente posse nossa depois da glorificação. Enquanto não formos glorificados, não conheceremos a santidade como Deus é e se encontra. Alô? Santidade, entenda aí, santidade é um estado perfeito. Santificação é um processo rumo à santidade. Compreendido até aqui, gente? Compreendido? Isso, se você ouvir algo diferente a isso, biblicamente não se encaixa, não se enquadra, não faz sentido. Pastor, Justiça. posso só Sim, falar um pouquinho aqui, porque eu acho que no decorrer da nossa era cristã houve muito erro em termos de santificação, porque aplicaram muito método, legalismo, um tipo de separação que na verdade não trouxe santidade. Porque às vezes não a trouxe pessoa essa... pensa que ser santo é viver 24 horas orando, é viver só no jejum, na oração. Isso aí faz parte, mas a santificação, na verdade, é algo que nós desenvolvemos no decorrer da vida e nós precisamos conviver com as nossas caídas para que possa haver uma santificação, porque tem um ditado aí, antigamente, que dizia: é muito fácil ser santo entre quatro paredes. Fácil. Sem dúvida. É muito fácil você ficar 40 dias lá no monte orando, você acha que você já está num estado de santificação. Entendeu? Agora, a diferença é você ter que conviver com o seu homem interior, aonde necessita ser transformado no meio dos leões, no meio das dificuldades, né? Quer dizer, as provas, as tempestades, o Senhor nos dá oportunidade para que nós conhecemos quem nós somos. Entendeu? Exato. E até as pessoas difíceis que estão no nosso caminho. Tem gente que está orando aí, Senhor, afasta o João, afasta a Maria, afasta o Paulo, é prova na minha vida. Prova na tua vida é bênção para melhorar Sim, o meu caráter. sim. Pensa num irmão, numa irmã que é insuportável, está fazendo a tua vida um quadradinho. Hã? Não peça para Deus afastá-lo. Peça que Deus dê graça para suportá-lo, ter a tolerância necessária, e através desse irmão, que para você é uma prova, é uma tribulação, você está crescendo. Está sendo desenvolvida a santidade. Irmãos, ser santo no meio de muita gente boa é fácil. Quero ver você ser santo no meio de gente complicada. Sim. Gente problemática, gente que está causando problema, te caluniando, te apontando com o dedo, fazendo a tua vida insuportável. É fácil ser santo aí? Aí Mas você... deixa eu ler Romanos 5, posso? Por favor, por favor. 5, começar do 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriamos na tribulação. Por quê? Eu estou falando, né? Sabemos que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência,
um caráter transformado. A hora, aqui, nesse texto que a senhora acabou de ler, não vou me estender, tem uma coisa que ninguém, quase que ninguém, eu em 54 anos de fé, falo isso com muita humildade, eu só conheci 2 pessoas de púlpito que fizeram isso, e eu fiquei assim, ó, boquiaberto. Uau, tá seguindo ao pé da letra o que a Escritura diz. Tanto que depois que desceram do púlpito, eu tive que me entrevistar com essas pessoas. Como é que você conseguiu isso? Me explica. O que é difícil aqui nesse texto? Gloriarmos-nos nas nossas tribulações. Eu não costumo ouvir as pessoas de púlpito dizendo, irmãos, eu estou aqui para agradecer a Deus pela grande luta que eu estou vivendo. Nós não costumamos ouvir isso. Testemunhos dessa natureza. E eu ouvi da boca de um pastor, eu fico impressionado, que ele em uma semana, irmãos, é impressionante isso, em uma semana, ele perdeu a mãezinha dele, perdeu a esposa e o seu único filho. E estava ali. E quem era esse pastor? Era o pastor da própria igreja. E a maioria não sabia que ele havia tido 3 perdas numa só semana. E depois da terceira perda, aí ele decide dar o testemunho e convidando a igreja no domingo seguinte a fazer o sepultamento dos seus 3 entes queridos. Mas, pastor, ele não tinha sentimentos? Claro, ele estava triste, estava abatido e chegou a chorar 2 vezes. Eu estava lá, eu presenciei isso. Estive no sepultamento dos 3. Mas pensa num homem cheio de esperança. Como o ser humano estava triste, como o ser humano estava realmente sentindo a perda das 3 pessoas que ele mais amava na vida. Mas ele deixava bem claro, irmãos, eu estou aqui agradecendo a Deus pela existência dos meus entes queridos. Está doendo muito, muito. Mas só Deus sabe que o Espírito Santo não está me fazendo melhor do que ninguém, mas me dando uma capacidade fantástica de suportar toda esta dor, todas estas 3 perdas em uma semana, e mesmo assim agradeço, glorio, estou me gloriando nesta pesada tribulação que eu estou enfrentando. Aí eu pergunto a Aí, pastor, vocês. a paciência aí, ó, porque, aí você vê, tem problema com a paciência, ele aqui está dizendo assim, não somente isso, mas também no 3, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, Paciência, a isso. prova da nossa vida, nós temos que entender que há um motivo, há uma razão, o porquê Deus está permitindo a gente passar por ela. Ela vai produzir em nós paciência. Não tem outro. Anote aí. As pessoas que são mais duramente provadas são aquelas que precisam ser aperfeiçoadas na paciência. Sim, sim. Aquelas pessoas que sofrem as mais duras provas são aquelas que Deus lá de cima está vendo. Ó, eu preciso trabalhar na paciência. Um exemplo, não estou profetizando aqui, não. Eu preciso trabalhar na paciência da Fabiana. Que a Fabiana é pavio curto. Minha filha, amo demais minha filha, vai a Fabiana, mas para a Fabiana é pavio curto. A paciência dela é desse tamaninho. Eu estou dando paciência dela para todo dia. Mas parece que a paciência dela, ela vem, ó, e chupa a paciência. Então, o que eu vou fazer? Para a paciência dela durar mais, eu vou dar mais prova. Minha filha, recebe minha prova aí. Recebe, mas vou te dar graça. Suportar. E aí a Fabiana, é só um exemplo, irmã. Se eu estou falando da sua vida, me perdoe, porque eu estou usando só um exemplo. E aí a Fabiana assim, ó, me afaste esse cara, você pode fazer a oração errada, minha filha. Eu vou te dar uma prova agora. Porque eu preciso aperfeiçoar a paciência no teu caráter. Vejo que o irmão é profeta. Eu tenho aprendido ao longo da vida, então quando eu percebo que a minha prova está terrivelmente insuportável, eu paro tudo e começo a agradecer. Senhor, se eu estou passando uma prova em cima da outra, é porque tu estás querendo trabalhar com a minha paciência, que está em vermelho aí contigo. Se a minha paciência está em bom saldo, não há necessidade de tanta prova. Concorda comigo? Aí, Vamos trabalhar pastor, nessa... no verso 4, ele diz que a paciência, ela produz experiência. A pessoa Aí fica está, maravilhada aí pelos está. testemunhos, pelo que Aí Deus fez através está. da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Então é convidado para ter
perseverança na tribulação. Entendeu? Aí está. Tudo, irmãos, tem uma razão de ser. Eu termino dizendo: está sofrendo, está chorando, está na prova, agradeça. Está tudo dando errado na sua vida, entre aspas, agradeça. É Deus trabalhando no seu, no nosso, no meu caráter. Nada acontece por um acaso. A prova não vem para nos destruir, a prova vem para nos fortalecer e nos Lapidar. aperfeiçoar, nos lapidar, exato, para que a gente possa ajudar a outros a serem também Sim. lapidados. Irmã Maria Bandeirinha. Eu creio também, pastor, quando a gente aprende a descansar no Senhor, a nossa paciência e a tolerância, ela acaba por crescer, né? Pelo fato de a gente saber descansar nele, né? Significa que a gente está confiando, apesar de meio à luta ou meio sofrimento, né? E pensa numa coisa difícil, Mas que é descansar. Se alguém diz que descansar no Senhor é fácil, eu dou uma joelhada forte para quebrar o joelho de alguém aí. Eu dou uma cotovelada, dou uma pancada, que é mentira. Descansar no Senhor não é nada fácil. Nós podemos e devemos, mas custa, gente, custa. Vamos ser sinceros, vamos deixar de ser legalistas. Desculpe, não estou dizendo que você é legalista. Mas é muito difícil descansar no Senhor. Não é impossível, mas é difícil. Toma tempo. Às vezes eu tenho que levar muita pancada para aprender a descansar. Depois que eu levo algumas pancadinhas, aí, opa, a gente chega à conclusão. Não tem outro jeito. Ou eu descanso ou eu racho ao meio. Porque o descansar fala do quê? Confiança plena. E outra coisa que também nós cristãos temos dificuldade, confiança plena, porque a confiança plena está ligada à dependência. E outra coisa que eu fico irritado, eu sei depender de Deus, mentira. A gente está aprendendo a cada dia depender de Deus, a cada dia. A dependência não é um aprendizado que você aprende de uma só vez, é um processo. Pastor, mas a meditação da palavra, ela nos traz isso aí. Porque muitas das vezes a gente pega um texto da Bíblia, a gente conhece, a gente sabe, mas quando você pega um versículo-chave e você medita nele todo dia, né? A gente vai, quem é Deus como o Senhor, quem é rocha como o nosso Deus, quer dizer, algo que você precisa. Você vai meditando naquele versículo, daí a pouco a sua alma, a sua entranha está cheia desse poder e você tem capacidade de confiar nele no meio da tempestade. Um dos segredos está aí. Meditação, vida de oração e separação. Aí adquirimos essa É um capacidade. Irmão conjunto, José né, Carlos, pastor? como? É um conjunto de coisas. Não adianta eu entrar no jogo querendo ser atacante se eu nunca chutei uma bola. Exatamente, exatamente. Entendeu? A questão é a seguinte: os crentes, o que nós erramos hoje é na escola bíblica dominical, nós não somos. No nosso tempo, éramos treinados. Os crentes de hoje não têm treinamento nenhum. Toca nesse assunto, não, irmão Zé Carlos. Irmão Zé Carlos, toca nesse assunto, não. Vai Não, dar BO. eu falo. Vai dar BO, irmão, dá BO. Dá problema. Um grande crime que se faz com os novos crentes hoje é pegar eles e deixar eles sem ter ninguém junto com eles. Para os ajudar. Dentro da palavra de Deus. Com todo respeito, por favor, não entendam isso como uma declaração unilateral e nem pessoal. Mas está difícil demais, irmãos. Está difícil demais. Não estou me queixando. Estou somente endossando as observações que o nosso irmão está fazendo, que não são críticas, são observações. Vamos entender isso. Tudo que é falado aqui nessa escola são observações com amparo bíblico. Mas hoje está dificílimo você ver igrejas, ministérios investindo tempo com treinamento de cristãos. E esse treinamento é bíblico, chama-se discipulado. Aí, acabou o negócio. Discipulado. Hoje está difícil, hoje você não vê igreja investindo. Qual igreja que você conhece? Por favor, não se constranja, não estou falando da sua igreja nem do seu ministério, mas quais são as igrejas hoje que você vê na programação? Culto de discipulado. Está difícil. Tem culto de tudo. Tem culto de campanha, tem culto disso, tem culto daquilo, olha, faz uma lista. Mas aonde está culto de treinamento ou culto de discipulado cristão? Está difícil. Nos anos 70 e 80 eu vi isso demais.
Não tinha uma igreja, ou seja, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. Gente, era impressionante. Ou era culto discipulado, ou culto treinamento. Ou treinamento de obreiros, ou treinamento de novos convertidos. Hoje você vê isso? Esquece. Esquece. Porque Mas as é pessoas porque o homem se tornou o centro, né, pastor? Deus já não é mais o centro, fechou tudo. entendeu? Hoje o culto parece que ele é antropocêntrico. Isso. Gira em torno do homem. É. E não em torno de Cristo e em torno da Bíblia. Pronto. Falamos tudo. Fechamos tudo. Aí vamos entrar nesse último... A cadeira é aquela que tem o botãozinho da massagem. Você senta, ela fica só te fazendo dormir. Self-service, na verdade, né? Estamos vivendo um tempo perigoso, chamado Evangelho da Autoajuda. Sim. É prático, porque não dá Sim. trabalho para os obreiros, para os pastores, a autoajuda. Eu já participei da Isso é igreja, como- o pastor falou assim, eu estava lendo um livro, ele estava lendo um livro, e estava pedindo a Deus uma mensagem daquele livro. Eu falei, Jesus, será que a Bíblia não tem mais nada? Não é errado você ler um livro, escute, não é errado você ler um livro e, em cima de uma temática que o livro esteja abordando, você buscar uma inspiração que te leve dentro da Bíblia. Alguém está me acompanhando? Não é errado. Eu leio muitos livros, tem necessidade, sou obrigado pelo meu trabalho, não é como professor, como diretor de escola teológica, eu sou obrigado. Eu estou todo dia, irmãos, isso aqui é minha vida. Eu estou todo dia, desde 6 horas da manhã, eu estou lendo uma média de 3, 4, 5 livros por dia, ao mesmo tempo. Sou obrigado a ler ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí, como é que eu tiro as minhas mensagens? É 100% dos livros? Não. O livro pode me lançar uma luz, pode me lançar uma inspiração, pode me despertar a uma ideia. Mas essa luz, essa inspiração, essa ideia tem que me remontar, tem que me lançar dentro da Bíblia Sagrada. Alguém está me entendendo, gente? Isso é bíblica. Não né? é errado. Você pode ler 10 livros por dia, se fosse possível, ou se é possível. Eu leio uma faixa de 6 por dia. E é normal, né, pastor? Qualquer pregador que está pregando, Jesus já está te dando outra mensagem. É automático, entendeu? Seja um livro, seja um pregador, está pregando, o Espírito Santo de Deus está ali, já está te dando uma mensagem dentro. O errado é você tirar do livro a cópia exata da mensagem. Aí não, aí é sem vergonhice mesmo. Igual eles fizeram com o Benny Hinn, pastor. O pastor Benny Hinn foi uma bênção, sim, no começo. Mas houve muita cópia, você entendeu? Todo mundo queria ser um Benny Hinn, entendeu? Sim. Então foi o problema. Eu acompanhei 8 anos diretamente, pouca gente sabe disso, né? Porque eu nunca gostei de me expor. Eu acompanhei 8 anos o ministério do pastor Benny Hinn aqui nos Estados Unidos. 8 anos. Diretamente, conheço ele pessoalmente. Estive várias vezes em uma das residências dele aqui na Flórida. Tive uma certa convivência com ele através de pastores hispanos que eram muito íntimos a ele. Lembro-me perfeitamente o período que ele estava lá em cima, uma bênção, e de repente começou a cair. Não vou entrar em detalhes. Muitas razões levaram a ele cair. Uma delas, e assim por diante, sem comentários. Vamos lá, gente. O último atributo comunicável, justiça. Esse aí é difícil demais. E ninguém quer, né, pastor? É a retidão de Deus, pela qual ele é infinitamente reto em si mesmo. E a segunda é a perfeição de Deus, pela qual ele se mantém contra toda violação de sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. Se você disser que é justo, é mentira, e eu confirmo. Lutamos, batalhamos para sermos justos, mas nunca conseguiremos alcançar o nível da justiça de Trapo de Deus. imundícia é o que Somos Deus justificados nele, né, pastor? Somos justificados nele. Nele, essa é a diferença. Somos justificados nele, mas alcançar o mesmo nível de justiça, aí não. É impossível. A nossa justiça é tendenciosa. Exato. Ela é conveniente, né? Trouxe benefício para mim, trouxe vantagem para mim, essa é o meu parâmetro de justiça. Por isso que a palavra de Deus, se não me trai memória, lá no livro de Provérbios, diz: 2 pesos e 2 medidas são abomináveis aos olhos do Senhor. Isso quer dizer o seguinte: o mesmo trato, me permite um exemplo, que eu vou ter com o irmão José Carlos,
eu tenho que ter com a irmã Maria Bandeirinha. Eu não posso beneficiar ou favorecer o irmão José Carlos, não, porque é meu grande amigo, é meu grande irmão, é meu irmãozão. Não, fica tranquilo, José. Vou te dar todas as vantagens. Aí eu queimo o filme da irmã Maria Bandeirinha. Está no mesmo problema. Está na mesma dificuldade, estão me entendendo? Então me inclino a ele, mas não me inclino a minha irmã. Então eu estou usando 2 pesos e 2 medidas. Isso aí para Deus é. Pensa numa coisa que deixa Deus irado. É o Não, tráfico de imundícia da nossa justiça. a mesma medida de justiça que eu tenho que usar com meu irmão, tem que usar com a minha irmã. O mesmo critério, as mesmas balanças. Do contrário, como diz o livro de Provérbios, é coisa balança enganosa. É o chamado politicamente correto. Pensa num termo que me deixa irado. Irado. Não. Ser Infestou hoje, sim. politicamente correto. Ok. Politicamente correto é politicamente endemoniado. Isso é coisa satânica. Isso aí é a filosofia dos demônios, o politicamente correto. Eu ouço muito isso, irmãos, nos Ô, púlpitos pastor, não das sei se é no livro de igrejas. Tiago, não sei, que diz o seguinte, que se o vosso irmão, né, é com anel de dedo precioso, você colocar ele em lugar de honra Exato, e dizer para o exato. outro, é Tiago, Isto. e Vamos dizer, rapidinho lá, vamos rapidinho, porque eu tenho que passar para a entrada da Trindade ainda hoje. A gente não vai conseguir estudar tudo isso hoje, então a gente vai dar esse fechamento na próxima aula. Eu queria entrar, mas não vai ser possível. Vamos lá. Tiago, vamos à carta de Tiago. E pensa numa epístola que um bom número de pastores tem ódio. Eu, pelo menos, conheço 10 que não gostam. Gente, é sério. Eu conheço 10 pastores, são 3 americanos, 2 brasileiros e o restante hispanos. Tem assim, uma antipatia. Eu perguntei, por quê? Ah, Tiago joga muito na cara. Não, Tiago não joga na cara. Tiago fala a verdade, que é diferente. E a verdade incomoda A carapuça demais. serviu, pastor. Essa Isso. Vamos lá. Epístola de Tiago, deixa eu ver aqui, capítulo 1, não é no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, isso, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, por favor, me acompanhe, Tiago. Eita epistolazinha, pequenininha, 4 capítulos, eita, mas ela fala da língua e aí incomoda muita gente. E é incomodada pela língua, mas aí vem o Espírito Santo, usa Tiago para incomodar esses linguarudos. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Acepção quer dizer discriminar. Se, portanto, entrar na vossa congregação algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Você pode não acreditar, mas eu já vivi essa experiência umas 5 vezes aqui nos Estados Unidos. 5, que eu me lembre. De eu ser convidado a ministrar num culto, por recomendação, mas pelo fato que eu não era celebridade ou conhecido naquele lugar, eu ficava numa parte de baixo. Não sei, aqui na América não é muito comum, mas eu já vi. Existem igrejas com 2 púlpitos. É bem interessante, né? Com 2 plataformas. E eu me perguntei, para que 2 plataformas? Aí eu fui entender que quando chegavam celebridades, não vou mencionar nomes, não, são os pastores celebridades, pastoras celebridades, cantoras celebridades, eles ficavam na plataforma mais alta do púlpito, e numa cadeira bem ampla, bem larga. E como eu fui o desconhecido, era o desconhecido da história, me colocava ali sentadinho embaixo, lá no estrado. Aí eu comecei a olhar para aquilo, qual é essa diferença? Aí fui entender. Aí, na medida que ia passando o horário, foram chegando celebridades. Aí eu liguei, a celebridade sentou lá em cima, e eu sento lá embaixo. Na hora da mensagem, quem chama para ministrar? Não a celebridade, o desconhecido, a minha pessoa. E fui lá, ministrei uma palavra curta, as celebridades de olho arregalado.
Mensagem de 20 minutos. Me aconteceu isso 5 vezes na minha vida. E eu falei, caramba, dentro da igreja de Deus tem isso também? Não, está Isso é tendo sempre, né? Always. A Tá. igreja hoje se tornou esse tipo de discriminação, dissensão, felizmente. Eu tenho passado por alguns constrangimentos, mas aí, para evitar, realmente eu declino de convites em igrejas que não conheço. E quando eu não conheço, mesmo que eu sou recomendado, eu procuro investigar. Vou lá no YouTube, se eu tenho condições de conhecer a igreja por um vídeo do YouTube, por um vídeo do Facebook ou do Instagram, porque, gente, eu sofro cada surpresa que, sinceramente, eu não preciso de popularidade para estender meu ministério. Eu não preciso disso. Quanto mais desconhecido e anônimo eu ficar, melhor para mim. Entende? Porque não é o meu projeto, é ser aplaudido ou ser conhecido, Querem pra mas trazer levar isso gente, aqui. Ó. pastor. Como é que é? Eles querem para trazer gente, entendeu? Essa é a questão. O irmão já falou tudo. Se eu, camarada, celebridade, faz só um anúncio no Facebook, ó, a igreja fica apinhada. Fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal. Se é uma servinha de Deus, um servinho de Deus, vai Mas meia é por dúzia. isso que Deus está permitindo os escândalos vindo no meio deles Os mesmo. ex hoje, né, Pronto, pastor? acabou. Hoje o pessoal Entendeu? tipo um ex alguma coisa, ele é chamado. Agora, aquele que Bom. nunca saiu da casa de Deus, fiel, está ali há 200 anos, e tem o que ensinar. E tem uma coisa, todos esses famosos que hoje chegam dentro da sua igreja, eles enfiam heresias que depois você tem que ir atrás limpando. Aí é outro problema, é outro assunto. Meu Deus. Meus irmãos, isso aí é o problema da justiça, né? Essa não é a justiça de Deus, essa é a justiça do homem. Aí por aí você já observa, né? Como é triste a justiça humana em comparação ao que é a justiça de Deus. Conclusão. A Bíblia diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus maravilhoso, Oséias 6:3. Quanto mais nos aproximamos dele e o conhecemos, mais ele nos transmitirá do seu caráter e dos seus atributos. Então, podemos ter esses caráteres, esses atributos comunicáveis na medida que nos aproximamos dele. Vamos entrar então na Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça nenhuma vez nas Escrituras, são abundantes as vezes em que ela nos apresenta Deus como uma pluralidade de pessoas, mesmo sendo ele uma só essência divina. Irmãos, é a parte mais complexa depois da escatologia entendermos. Humanamente não temos como entender, não tem como você racionalizar sobre o Deus único, indivisível, porém revelado em 3 pessoas, não em 3 deuses. A comparação humana que mais se aproxima da explicação lógica sobre a pessoa da Trindade é a nossa mão. Nossa mão é uma unidade, concorda comigo? É uma unidade, porém constituída de 5 dedos de tamanhos diferentes, com funções diferentes. Mas são 5 mãos? Não, é uma mão. Isso aqui é uma unidade, concorda comigo? É uma unidade, só que dividida ou apresentada em 5 partes diferentes. Fazem parte da mesma essência? Sim ou não? Os Sim, 5 dedos com fazem parte certeza. da mesma essência? Claro. Mão. A nossa mão é essência, mas com a diferenciação de 5 dedos. O polegar, o indicador, não é? O dedo médio, o anular e o mindinho. Interessante, eu não vou entrar em detalhes agora, porque vai tomar um pouquinho de tempo. Cada um dos nossos dedos tem uma função específica, a nível muscular, a nível ósseo e a nível de articulações. Não sei se alguém já pesquisou isso. Todas as pessoas que, por algum acidente, perderam o dedo mindinho, elas perdem 30% do equilíbrio e da sustentabilidade da mão. Pastor, isso é sério? Tenta tirar o teu dedo mindinho. Vai doer, vai sofrer, vai chorar. Mas depois que você se recuperar, o polegar é a mesma coisa. Ó, se você perde esse e esse dedo, a mão ressente muito. Os dedos, esses 3 dedos, por estranho que pareça,
não causam tamanho dano na área do equilíbrio e na sustentabilidade da própria mão. Isso você pode pesquisar. O mindinho e o polegar, impressionante. Se alguém sofre um acidente, perde o mindinho, perde o polegar, você pode perguntar como é que fica a questão da sustentabilidade e do equilíbrio da própria mão. É só para você entender um pouquinho, bem pouquinho, sobre o que é a Trindade. Vamos lá. Na Trindade no Antigo Testamento, eu nunca vi e você nunca vai ver o nome Trindade na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo, mas as manifestações dela são patentes. O termo plural Elohim, Elohim é uma palavra hebraica, é usado muitas vezes no Antigo Testamento como designativo de Deus e é um forte argumento ao favor da Trindade. Você já passou por essa matéria, noções de hebraico bíblico, e você se lembra? Não sei se alguém se lembra. Todas as palavras no hebraico com a terminação IM, que seria transliteração em português, né? Porque nós não estamos aqui usando as letras hebraicas, o in. Procura anotar isso na sua mente. Nós estudamos isso na matéria de Hebraico 1 e também na introdução ao hebraico bíblico. Fala de plural. Porque o singular é Eloá, ou Elohá. Então, Elohá, que seria o final O-A-H, o plural é H-I-M. Rim, Elohim. A tradução literal de Elohim é Deus majestoso. Mas essa expressão no hebraico, no pensamento judaico, no pensamento hebreu, fala de pluralidade. Não está falando de três deuses ou de deuses. Está falando de um Deus majestoso revelado em três pessoas. Ainda que os judeus não creem na Trindade, é um fato interessante, eles não conseguem enxergar isso, porque eles se aferram, eles se agarram muito a Deuteronômio 6,4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, é o Shemar. Irmã Lúcia, obviamente, já ouviu falar sobre o Shemar, que é a declaração da unicidade de Deus. Então, a palavra Shemar quer dizer o único, ou a unicidade. Então, os judeus caíram nesse legalismo de Deuteronômio 6,4, ou seja, traduzem-no ao pé da letra. E aí não entra na mente deles de jeito nenhum que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Né, pastor? Como? Os unicistas também? Isto. Isso é um pensamento puramente judaico. Mas se o irmão estudar sobre os unicistas vieram de uma influência dos fariseus muito forte, porque quem sustentou o unicismo com todo o empenho, com todo o afinco, foram os fariseus. Os saduceus, nem tanto, os essênios, nem tanto os zelotes, nem tanto, mas de todas as facções religiosas do antigo judaísmo, foram os fariseus. Os fariseus foram, assim, pesados em cima do unicismo, né? Daí vem uma heresia a partir do 3º século, denominada unicismo. E hoje nós temos, né, igrejas evangélicas unicistas, né? Igrejas que só adoram o Pai ou igrejas que só adoram o Filho. Mas a verdade... Isso, eles são unicistas, né? Do pé à cabeça. Já conversei com o líder deles, não entra na cabeça Carlos deles. Moisés, eu vi um debate do Carlos pode... Moisés. Não, eu já tive um arranca-pé com Moisés alguns anos atrás. Não adianta, você pode apresentar todos os textos bíblicos que sustentam a Trindade, eles dizem que aquilo ali é simbólico, não tem cabimento de dar um significado literal. O que é isso? Nem pela exegese. Aí o Moisés, com todo respeito, ele se quebrou, porque ele não tem nenhuma noção nem de hermenêutica e nem de exegese bíblica. Aí ele ficou totalmente descolocado. Quando eu percebi que ele ficou descolocado, claro, para não fazê-lo envergonhá-lo diante do povo, eu tive que parar a conversa. Não, vamos parar por aqui, porque... Questão de humildade, pastor, isso aí. Eu acho que é a humildade que falta. Mas, entende? Como eu percebi que ele não tinha nenhuma noção de hermenêutica e de exegese, então, como também um pouco de orgulho e falta de humildade, por ética eu parei a conversa, porque iria expô-lo. Tá? Eu estava num grupo enorme de pastores
E eu debatendo pesado com ele, ficamos 40 minutos. Pá, 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 pá. Quando eu apresentei as provas hermenêuticas e exegéticas, ele ficou, pensa o nome assim, que murchou a bola. Aí quando eu percebi que ele murchou a bola, eu falei, não, por ética eu não vou continuar a conversa, porque eu vou estar expondo o meu irmão e vai criar uma vergonha, e a minha intenção aqui não é envergonhar, hein? A questão aqui é esclarecer, mas É. tá difícil ele se dobrar, com humildade, então eu deixei o assunto de lado, acabou. Você Não tem foi bem como sábio por detectar isso, porque tem outros que quando ele nota que você é débil, aí ele entra te matando, aí não. Não, 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 não. Eu, por ética, aprendi a abandonar o assunto, né? Uma vez que a pessoa se torna É a melhor inflexível. coisa. Isso é ética, isso é ética. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Gilberto e ele parece que você está se colocando como perdedor ou covarde. Não, você está se colocando como elegante e, acima de tudo, ético, por amor à alma do seu irmão, né? Não vai Você está se produzir colocando. fruto, não adianta, né, pastor? É complexa a coisa, mas a gente tem que ter esse tipo de comportamento para dar exemplo a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mas vamos lá. Então, o termo plural, Elohim, é usado, como já falei, muitas vezes no Antigo Testamento como designativo de Deus e é um forte argumento a favor da Trindade. Aí temos esses textos que eu vou deixar para a próxima aula para nós lermos. Gênesis 14, 19 e 20, Números 24, 16, Isaías 14, 14. Deus fala de si mesmo no plural. Olha que façamos o homem a nossa imagem, desçamos e confundamos. Meu Deus! Será que a Bíblia errou na conjugação verbal desses verbos? Não. Seja no hebraico, seja no aramaico, seja no grego, estão plenamente corretos. Façamos. Façamos envolve o quê? Uma pessoa? Não, mais de uma pessoa. Desçamos, confundamos. Não, 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 não. Está se referindo a mais de uma pessoa. A presença das três pessoas na criação. Isso aqui é lindo, gente. O livro do Gênesis deixa claríssimo aonde o Pai entra, aonde o Filho entra, aonde o Espírito Santo entra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, como está no hebraico. No início de todas as eras, o Deus majestoso do nada criou os céus e a terra. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí no versículo 2, e a terra se tornou caótica e abandonada. Outros dizem vazia. E havia trevas sobre a face das águas, perdão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, no hebraico, se movia sobre a face das águas. Está vendo aí o Espírito Santo? E aí vai no versículo 3. E disse Deus, haja luz. No latim, fiat lux. Na Vulgata Latina, fiat lux. E essa expressão no latim, fiat lux, está ligada a quem? Ao verbo. Quem é o verbo? Jesus. E aí a história é linda. Aí você vai ver a Trindade por todo o capítulo 1 de Gênesis, como também no capítulo 1 do Evangelho de João. O anjo de Jeová, ou anjo do Senhor, tá? Deixa eu deixar aqui um esclarecimento, que eu creio que eu já falei isso, se eu não falei, falo de novo. Ou falo pela primeira vez. A tradução que você lê em algumas Bíblias, em português ou em inglês, Jeová, não é uma tradução correta. É uma adulteração do nome hebraico Yahweh, que é o tetragramaton, ou as 4 letras, né? O YHWH. Essa tradução Jeová, repito, ela não é fiel ao original. Por isso que muita gente diz, Jeová, seja comigo. Não, 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 não. Ainda que tenha traduções na Bíblia com a expressão Jeová, ela é incorreta, totalmente incorreta. É porque ela é uma helenização do nome hebraico. Correto seria Yahweh, Adonai, ou Eterno, ou Senhor. Mas a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, trouxe essa distorção. E algumas traduções das nossas Bíblias em português, infelizmente, se inclinaram pela Septuaginta. Observa, se você tem uma tradução, e sobretudo no livro do profeta Ezequiel, que traz Senhor Jeová, é uma adulteração, é incorreto essa expressão, Senhor Jeová. Não, então, pelo original em hebraico, não procede. É um erro, exato, é um erro.
porque trouxe esse erro da Septuaginta. Então, Pastor, as traduções da Bíblia inclinadas à Septuaginta, se possível, evite-as, porque elas trazem muitas distorções no Antigo Testamento, sobretudo no nome de Deus. Então, o correto é Senhor, com letras maiúsculas, Senhor, ou Adonai, ou Yahweh, mas só a Bíblia de Jerusalém que usa a expressão Yahweh. Interessante, né? Uma Bíblia católica. Pastor, eu tenho uma pergunta curiosa. Faça. Sobre os 3 patriarcas, que é Jacó, que é Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes eu fico pensando o seguinte, que Deus usou essa figura para que o povo de Israel entendesse a ligação dessas 3, né? O pai Abraão, o filho Isaac e Jacó, para que eles pudessem entender a vinda do A Messias. Trindade. É. A Trindade. Eu Deus acho estava que tem dando sentido. 100%. 100%. Não vamos falar sobre isso na próxima aula. A senhora já me Idade, adiantou. Já me adiantou a aula, né? Os 3 patriarcas judeus é uma prefiguração, é uma Configuração. tipologia da Trindade. Então, Deus já estava querendo apresentar uma forma didática quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da pessoa de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o pai, não é? Isaac é o filho, não é? Porque Isaac é o tipo do Senhor Jesus Cristo, e Jacó é o tipo do Espírito Santo. Se a gente estudar as características, e vamos estudar um pouquinho as características de Abraão, que elas apontam o quê? Para o Deus Pai. As características de Isaac, que apontam para Deus Filho, né? Porque Isaac é um prototipo de Jesus, o antitipo de Jesus. E as características de Jacó apontam para quem? Para o Espírito Santo. Super, super interessante. Poucos cristãos já observaram isso, ou poucos observam, mas né? Mas muito, Deus fez pastor. isso. Uma coisa interessante, quando o homem pega isso e humaniza a hierarquia humana, muitos erram nisso aí e coloca Jesus como um ser menor. Não, não, jamais, Jesus, ele é jamais. Deus, eles não entendem. A questão é a seguinte, Jamais. existe característica de Deus. Quais são? São estas. Se eu coloco Sim. barreira, já não é Deus mais. Exato. O anjo de Jeová, como falei, é o anjo do Senhor, e Malak Yahweh, como é no hebraico. É Jesus. Ora, é citado como o próprio Deus, ora, é distinto dele. Todo anjo no Antigo Testamento que se apresenta a algum personagem, e este personagem dá a ele adoração, observe isso. É porque esse personagem identifica naquele anjo não apenas a pessoa simples de um anjo, mas a pessoa exata do Deus encarnado em um anjo. Jacó. Lembra-se de Jacó? Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, estava começando a lutar. Por que ele começou a lutar com aquele anjo? Ele pensava que era um mensageiro enviado por Isaú. Lembra-se, Isaú estava perseguindo Jacó, queria matá-lo a todo custo por causa do roubo da sua primogenitura. Daqui a pouco dá uma mensagem: está chegando Isaú com as suas tropas. Aí daqui a pouco aparece aquele personagem no meio da noite. O que Jacó pensou? Ah, tá, Isaú mandou um camarada na frente para me matar. Então eu vou dar o jeito dele. E começou a lutar. E diz a Escritura que ele lutou a noite. Imagina a força daquele homem. Entre aspas, né? Não era homem coisa nenhuma, era o próprio Jesus. A noite inteira. E quando é que Jacó se dá conta, entende, discerne que não era um homem? Quando ele recebe o golpe na coxa. Quando ele recebe o golpe na coxa, aí vamos ler essa declaração: não te deixarei enquanto não me abençoares. Se fosse um anjo, um homem comum, Jacó jamais, anotem isso, faria essa petição. Ele só fez essa petição porque ele reconheceu naquele personagem que com ele lutava, era quem? O Malak Yahweh, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa quando apareceu aquele anjo diante de Jericó com a espada desembainhada diante de Josué. E Josué: quem és tu? Um dos nossos ou contra nós? Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Aí ele usa uma expressão que no hebraico é exatamente igual a Malak Yahweh. Eu sou o mensageiro da face do Senhor. Aí na hora Josué cai no chão e oferece o quê? Adoração. Manoá, o pai de Sansão. Aparece quem?
o anjo do Senhor. Quem és tu? Aí o anjo se identifica. Papai, espera aí. Aliás, a mulher, a primeira aparece a mulher. Aí a mulher de Manoá vem e traz o marido. E aí eles se deram conta que se tratava do próprio Deus quando aceitou o sacrifício. E assim por diante, irmãos, e assim por diante. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os protege. Essa expressão lá no Salmo está se referindo a quem? Jesus Cristo. Então a expressão anjo do Senhor é uma cristofania. Se quiser anotar, não está na apostila. Cristofania é uma forma pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. E geralmente a cristofania nós a vemos no Antigo Testamento. Claro que no Novo Testamento não houve necessidade mais das cristofanias. Nós temos inúmeras cristofanias. Gênesis capítulo 18, por exemplo. Quando Abraão estava num determinado lugar, aí aparecem 3 homens. Lembram-se disso? Conversando com Abraão sobre o futuro de Sodoma e Gomorra. Quem eram aqueles 3 homens? Um deles era Jesus. E os outros 2 eram anjos, simples anjos. E aí começou a conversar. E Abraão identificou a pessoa de Deus em um daqueles 3 homens. E assim por diante. Moisés, quero ver o teu rosto. Não, ninguém pode ver o meu rosto e minha glória e permanecer vivo. Mas vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar pertinho de ti, vou te pegar, vou te colocar na penha daquela rocha e tu vais me ver de costas. E eu vou pronunciar o meu nome. Quem era aquela pessoa? Jesus. Ele viu o Senhor Jesus de costas e assim por diante. Na fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Que Nabucodonosor erigiu uma estátua com a imagem dele e exigindo que todos a adorassem, menos os 3 hebreus, com nomes babilônios, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aí Nabucodonosor ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, lança eles lá dentro, e aí o que acontece? Aparece o 4º homem. E o próprio Nabucodonosor revela: vejo um caminhando entre os 3, mas a semelhança de quê? Dos deuses. Jesus. Temos muitas cristofanias dentro do Antigo Testamento. São mais de 20. Teríamos que ter muito tempo para falar. Essa matéria ela é parte da matéria Cristologia do básico em teologia. Nós passamos essa matéria com os alunos do básico. Olha, foi lindo. Passamos assim 6 aulas estudando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Isso é no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento é mais difícil. Somente a gente vê com mais clareza a pessoa ou do Pai, ou do Filho nas cristofanias. O Espírito Santo vemos nas manifestações aonde aparecem uma ação mais direta e objetiva da parte dos profetas quando eles são usados pelo Espírito Santo, sobretudo no livro do profeta Ezequiel. Se você observa bem, o livro do profeta Ezequiel ele é muito cheio das abordagens sobre a pessoa do Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo. A Trindade no Novo Testamento. Em 9 minutos nós terminamos aqui. Se no Antigo Testamento Jeová é apresentado como Redentor e Salvador de seu povo, como diz Jó 19:25, Salmo 19:14, no Novo Testamento o Filho é que tem essa capacidade, de acordo com Mateus 1:21. Se no Antigo Testamento é Jeová que habita em Israel, Salmo 74:2, Zacarias 2:10, 11, no Novo Testamento é o Espírito Santo quem habita na igreja, Romanos 8:9. O Novo Testamento revela Deus enviando o seu Filho ao mundo, João 3:16, e o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo, João 14:26, 15 e 26. O Novo Testamento mostra o Pai dirigindo o seu Filho, Marcos 1:11. O Filho ao Pai, Mateus 11:25. O Espírito Santo ao Pai, Romanos 8:36. No batismo de Jesus, o Pai fala e o Espírito desce em forma de pomba, Mateus 3:16, 17. O batismo cristão deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem um negócio que enrola a cabeça de muita gente. Mas por que lá em Atos dos Apóstolos? Pedro parece que muda a fórmula batismal. Alguém se lembra? O apóstolo Paulo aparentemente muda a fórmula batismal,
que originalmente foi ensinada por Jesus, né? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parece que Pedro, por alguma razão, muda. Por que será que ele muda? Alguém sabe do porquê disso? Tem muito pastor que dá nó cego. Não sabe explicar o porquê. E não é uma contradição. Ali tem uma característica histórica e peculiar do momento. Alguém já leu, já estudou sobre isso ou não? Eu sei que algumas igrejas batizam no nome de Jesus baseado nesse texto aí, você entendeu? Mas não usa as três pessoas. Mas realmente eu não Mas sei. esta Eu não situação sei. extraordinária, porque só em Atos dos Apóstolos, que interessante, né? Que faz referência a esta fórmula unicista, vamos dizer assim, de batismo. Porque a original foi o próprio Jesus que estabeleceu. E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, qual a razão que Pedro decide usar a fórmula unicista? Ninguém já leu sobre isso, não? Não? Não Então tem nada a anote ver aí. com o Pentecostes, tem, pastor? Não tem, não. Não necessariamente. Anote aí. Se você se lembra, no dia de Pentecostes foi um derramamento maravilhoso do Espírito Santo. Tremendo. Foi uma espécie de antessala à profecia de Joel 2, 28 e 32. Eu vou usar esses últimos minutos para fazer essas considerações, tá? Eu creio que poucos de vocês, ou talvez se lembrem, ou sabem, que a profecia de Joel 2, 28 e 32, ela não se cumpriu plenamente ali em Atos 2, 37 em diante. Não, o cumprimento vai ser na segunda parte da tribulação, ou nos 3 anos e meio finais da tribulação. E esta profecia de Joel 2, 28 e 32, alô, prestem muita atenção. Em momento nenhum ela é dirigida para a igreja. Aconteceu na igreja como uma demonstração, como uma antecipação, como uma prova, uma amostra. Mas foi uma amostra muito pequenininha, nada comparado ao que vai acontecer no final da tribulação sobre a nação de Israel, ou remanescente da nação de Israel. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa profecia, repito, ela no seu pleno, ela é todinha voltada para o remanescente de Israel no final da tribulação. Os poucos judeus que vão sobreviver às tragédias da Joel 2? tribulação, ou como? Isso é Joel 2? 2, 28 ao 32, tá? Igual, eu já estudei teologia antes, o pastor falava que isso aí era para a igreja. Não. Se nós pegarmos, presta atenção, Atos 2,16 em diante, com Joel 2, 28 e 32, vai ter diferenças. Oh, yeah! 75% do texto é quase igual, mas 25% aí tem as diferenças. E nas diferenças fica bem claro, nítido, que o endereço dessa profecia jamais poderia ter sido para a igreja. Jamais. Porque se a profecia fosse para a igreja, então Pedro faria menção integral do texto de Joel. E ele não faz uma menção integral, ele faz em 75%. Confira lá, tá? Eu vou dar para vocês rapidinho o texto, bem rápido, porque nós já estamos finalizando. Vamos lá em Joel 2, 28 e 32, que eu quero fazer uma rápida abordagem, pegando esse gancho. Joel 2, 28 e 32. Vamos abrir os dois textos. E você vai ver que tem diferenças. As semelhanças são enormes, sem dúvida nenhuma, chegam a 75%. As diferenças são pequenas, claro, são 25%, mas esses 25% de diferença fala tudo. Detalhe. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui na minha Bíblia, Joel tá aqui. Joel não foi embora, não. Joel. Depois de Oséias. Atos capítulo 2, se puderem abrir. Eu vou passar 5 minutinhos só do horário, tá? Só 5 minutinhos. Atos, se puderem ter Joel 2:28 aí aberto e Atos 2:16 aberto. Eu vou aguardar. Se você puder ter a sua Bíblia, né? Use uma caneta, um marcador e mantenham as duas páginas abertas. Uma primeira página em Joel 2:28 e a segunda página em Atos 2:16.
Posso ler então Joel 2:28? Vamos lá? Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Até aí tudo bem, conhecemos esse texto. Agora vamos ver Atos 2:16. Mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. Aí entramos em Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos às diferenças? Não fecha Joel 2:28. Se você for a Joel 2:28, olha as diferenças. 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E qual é a diferença de Atos 2:17? E acontecerá nos últimos dias. É uma diferença importantíssima, porque Joel fala depois. E Mas o nós não estamos Atos... nesses últimos dias, não, pastor. Olha agora a outra diferença, que ela faz parte do conjunto. Que derramarei o meu espírito. Joel diz o meu espírito. Atos diz do meu espírito. A preposição grega que implica em do fala de parcialidade. E a conjugação verbal, frasal no hebraico, o meu espírito, fala de totalidade. A própria gramática hebraica e a própria gramática grega deixa isso claro. Pode ser que em português não esteja tão claro, mas nós vemos pelas diferenças de do para meu, ok? Do fala de parcialidade. Então, o que estava acontecendo ali com Pedro no dia de Pentecoste era um derramamento parcial do Espírito Santo e não era sobre toda a carne. Embora o intuito da profecia era envolver aquelas 27 nações que estavam ali presentes. Tudo isso. Atos capítulo 2 fala que estavam ali presentes 27 nações. Então não pode estar toda a carne, mas de uma certa forma foi um cumprimento parcial de Joel 2:28 ao 32. Mas todas as profecias messiânicas são assim, né, pastor? Parte foram cumpridas. Parte todo. Não 100% ali, 100% acolá. Depois nós vamos ver outra diferenciação, né, sobre o versículo 31. Então, o Joel termina, 31, e Atos termina no versículo, ok? O versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí está igualzinho. E aí para no versículo 21. Só que não continua, não continua, porque no monte de Sião, e em Jerusalém, isso não está em Atos. Por quê? Porque esse é o endereço. E essa profecia tem endereço. E o endereço é a nação de Israel, aos judeus sobreviventes da tribulação, da grande tribulação. Então, isso aqui é importante observarmos, essas diferenças falam tudo. Resumindo, o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi derramado. Quantos se converteram de primeira leva? Alguém se lembra? Mais de 3.000 pessoas, eu acho. E depois teve outra manifestação sobrenatural, que teve outro derramamento, que teve uma segunda leva de convertidos. Quando é que foi essa segunda leva? Quantos? Deve ser quase 2.000, não? 5.000. 5.000. Isso em menos de 3 meses. Me acompanhe, eu vou fechar aqui, para explicar a questão da fórmula batismal unicista.
A igreja primitiva começou a crescer em alta velocidade. O número de membros acrescentados era rápido demais, era enorme. Não haviam ministros preparados e autorizados para procederem com o batismo de um a um. Era muito complicado, então se batizava digamos, um fardo, vou usar essa expressão, né? Uma manada, uma quantidade de gente assim, quase que tudo ao mesmo tempo. Flávio José, Eusébio de Cesareia testificam, né, que eram batismos em massa, de 10 mil, 15 mil, 5 mil em média. Não era coisa de 30, 20, 40, O 50. batismo era imediato, pastor? Hein? O batismo era imediato à conversão? Imediato, devido à intensidade do poder do Espírito Santo, que era tremenda. Não tinha Tremenda, dúvida, né, nada pastor? comparado ao que era hoje. É. Era imensamente tremendo. Agora, vamos raciocinar. Eusébio de Cesareia, na história da igreja, né, ele tem um livro chamado História Eclesiástica, ele deixa bem claro. Como é que ficaria um ministro, e eram poucos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai. Era uma fila de 5, 15, 10 mil, 20 mil. E agora? Passaria 2 dias batizando sem parar. Então, Pedro adotou uma fórmula sintética. Eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. E a igreja aceitou numa boa, sem nenhum questionamento, sem nenhuma contestação, porque já Pastor, e também entendiam. a maioria deles não era judeus, então em nome de Jesus era o suficiente. Aí está. Porque a maioria da igreja que estava nascendo era de judeus. Então haveria essa necessidade de identificação direta com a pessoa de Jesus. Olha, irmã Lúcia, vou lhe dar 50, pronto. A pessoa fica contente da vida. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ela chegou na parte que eu queria, né? Eu entrei numa parte, ela foi cavucando. Mas a fórmula original é o nome da Trindade, né? A fórmula original tem que ser em nome da Trindade, mas ali houve uma permissão de Deus por uma circunstância necessária. Foi uma concessão. O reconhecimento de Jesus como Messias. Pronto, eram todos judeus. Né, Isso, exatamente. Se a gente olhar o contexto de Mateus 28, 19 e 20, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Eu quero fechar aqui agora. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante, a aplicação aqui é para os gentios. Oh, que interessante! Você nunca observou isso? Fazer discípulos de todas as nações. Então a aplicação aí não está falando a quê? E de as então, ovelhas era perdidas só, da casa de Israel. Está falando para todas as nações. Aí a aplicação é a fórmula original. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ali na igreja primitiva era quem? Judeus. A igreja, a maioria, massacrante, eram judeus. Então a melhor identificação. E a religião também era judaica, né, pastor? Exatamente. Até mais nação era o não judaísmo. tinha esse conhecimento dos três. Isto. Ô, irmão José, mais 40 para o irmão José. Pronto, fechamos aqui agora. Quem não chora não mama, né? Não A irmã diz o que ditado. ela deu um chute, eu só cabeceei. Eu fiz o lançamento. Gente, passamos 6 minutos no horário, temos que terminar a aula. Essa aula ficou gostosa demais. Meu Deus, Bom entrar demais. essa parte aí da Trindade. Não, você não tá entendendo. Na próxima aula vai ser mais complicada, no bom sentido. Pastor, por A isso que eu gente- falo, a igreja ela deveria comer a Bíblia dessa forma. A Bíblia é ensinada. É pegar a Bíblia, esmiuçar ela. mas tá difícil hoje em dia. Hoje em dia, os líderes, na sua maioria, não querem dar tempo, não querem dedicar tempo. Isso aqui é tempo, gente. A gente está dedicando aqui quase 1h40, mas hoje os pastores estão apressados. Querem amadurecer a banana no carbureto, com todo respeito. Eu sei que tem líderes que estão aí suando a camiseta, suando, sangrando para preparar obreiros, mas hoje muitos, com todo respeito, querem mais números. Não, eu preciso separar 60 obreiros em 2 meses. Como é que é? Você pensa que isso é fácil? Separar 60 obreiros em 2 meses?
Isso dá trabalho. Epa, mas hoje Ô, vivemos numa pastor, geração. só mais um minutinho, eu queria fazer essa colocaçãozinha rapidinha, porque, Sim, a olha, última colocação e aí fechamos. quando os apóstolos, ali no livro de Atos, eles tiveram problemas lá com as viúvas né, as viúvas da grega e hebraica, né? Só os apóstolos falaram uma coisa interessante: vamos fazer o seguinte, vamos escolher um homem cheio do Espírito Santo, nós ficaremos na oração e na pregação da palavra. A gente tem que entender que os apóstolos não tinham muito conhecimento da escritura hebraica, eles necessitavam de estudo, revelação do Espírito de Deus. Então, quer dizer, era um processo que eles também estavam crescendo e aprendendo. Yep. Já não vou lhe dar pontuação, porque a senhora já recebeu, mas a senhora lhe deu o fechamento com chave de ouro. Exatamente isso. Meu amigo já tem que Os estudar para ter apóstolos. prova. Rapaz, vocês estão jogando. Tá um jogo bonito, né? Irmã Lúcia manda a bola, irmão José cabeceia, mata no peito, né? Alguém pega essa bola, gente, e faz gol. Não, é porque os outros estão todo tímidos, não querem entrar no Eu campo. estou vendo ali, irmã Maria Bandeirinha só está olhando, irmão Washington não está querendo pegar a bola, mas a bola está passando, estou vendo, passando na cabeça dele já 2 vezes. Irmã Fabiana até já saiu da tela, irmã Priscila hoje nem apareceu, meu Deus. Então a bola só está entre 2. Meus irmãos, vamos terminar que, olha, por mim eu iria até 1 da manhã, mas hoje está gostoso demais. É lindo quando o Espírito Santo toma o assunto e conduz. Deus falou alguma coisa a você nessa noite pela sua palavra? Eu creio que sim. Se não falou, eu vou orar para você se converter de uma vez por todas. Gente, Deus abençoe, muito boa a presença de Deus em nosso meio, muito linda a orientação que o Espírito Santo nos deu. Próxima aula, então, nós continuamos a Trindade no Novo Testamento. Vamos fechar nessa parte da Trindade e, quem sabe, já continuar para a próxima aula, no dia 8, né, com o fechamento da Trindade e entrando com angelologia. Você não está entendendo. Quando a gente entrar na... estudamos angelologia. Mas estudamos, sim, mas de uma forma muito ampla. Agora vamos pegar só um pequeno resuminho, porque nós estamos estudando todas as doutrinas da Bíblia de maneira bem compacta, bem resumida, entendeu? É por isso que chama-se teologia sistemática, porque é pegar partes das doutrinas bíblicas de maneira bem orientada, sistemática e curtinha, para a gente simplesmente se relembrar. Algumas não estudamos, outras estaremos estudando. Gente, muito obrigado, irmã Lúcia, irmão Washington, irmã Maria Bandeirinha, irmã Fabiana, pastora Priscila, que apareceu no meio do caminho. Deus abençoe. Creio que teve hoje um dia bem difícil, com lutas, mas estamos aí, apareceu. Irmão José Carlos, outros irmãos não puderam aparecer. Vamos pedir, irmã Lúcia. Irmã Lúcia vai estar nos despedindo com a palavra de oração. Vejo vocês próxima aula, próxima segunda-feira, dia 1 de julho. Próxima segunda-feira vai ser exatamente a metade do ano, dia 182. Pastor, Então, que Deus a prova será quando? No final da 7ª aula. Então, é só contar a partir do dia 1º de julho, 7 aulas. 7 aulas, que vão ter 7 aulas na matéria de Teologia Sistemática 2. Entendeu? Então, nós fechamos Teologia Sistemática 1 na próxima aula, na próxima aula fechamos. Então, no dia 8, começamos Teologia Sistemática 2. E aí são 7 aulas à frente. Então, na última aula que vamos ter a prova. Tá? Então, mas a gente conta como 2 matérias, né, pastor? Como 2 matérias, porque são 2 módulos. O material é um só, mas a nota de uma vai bater na outra, como eu já falei para vocês. Eu vou multiplicar, vou duplicar a mesma nota. Se você tirar 70, vai ser 70 para as duas, e assim por diante. Que não há necessidade de fazer, então, 2 provas, que seria um desgaste. Mas, Lúcia, nos agradecendo... Ainda está de pé? Ainda está de pé? A gente ficar isenta da prova? Ou não? No momento que o aluno me apresente uma justificativa, sim. Diante das perguntas que eu vou estar abordando. Não, o pastor é que falou que iria nos perguntar sobre a última casa. Nós vamos abordar isso no transcurso de Teologia Sistemática 2, tranquilo. Nós vamos abordar isso. Tá, vamos tudo ao seu tempo e indo passo a passo, sem nos atropelar, senão fica difícil. Não, porque o pastor falou que se alguém soubesse responder sobre os 4 tempos, com as datas e tudo, que poderia ficar isente da prova. Vamos trabalhar com isso a partir da próxima aula. Partir da próxima aula nós vamos começar a trabalhar. Na verdade, a partir do dia 8, vamos trabalhar em cima disso. Tá
bom? Irmã Lúcia nos agradecendo a Deus a oração. Obrigado pelo esforço de cada um de vocês. E agradeço a vocês que já fizeram o pagamento das mensalidades do mês de junho. Se ainda você não fez, tem tempo até o dia 30, até domingo próximo. Se não fizer, a multinha no dia 1º de julho em diante. Mas os que já fizeram, muito obrigado, Deus abençoe o esforço também no pagamento das suas mensalidades. Irmã Lúcia, agradecendo e nos despedindo. Pai amado e santo, maravilhoso Deus, queremos render glória, honra, majestade ao teu nome, Pai. Agradecendo a ti, Senhor, pela tua grandeza, a tua soberania, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela tua clareza, Pai, em nossos meios, Pai, pela revelação do teu Espírito, Pai, que faz presente, Deus. Aleluia. E mais uma vez, Senhor, o teu nome foi glorificado em nossas vidas, Pai. Graças Pai, nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a guardar a tua palavra em nossos corações, Em nome de para que nós Jesus. não venhamos pecar contra ti, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter perseverança, Senhor, na tua palavra, aplicada a cada dia nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço pelo teu servo, Deus, que o Senhor tem levantado, Senhor, Pai querido, para nos estar, Senhor, instruindo na tua palavra, Deus. Em nome de Guarda, Jesus. Senhor, a sua mente, o seu coração, o seu intelecto. Meu Deus, guarda a tua casa. Deus, guarda a tua finança, Senhor. Pai, envia exército de anjos, Senhor, a favor das tuas causas, Pai. Também quero apresentar cada aluno, Senhor, a cada Em nome de causa, Jesus. a cada, Senhor, a cada pergunta, Senhor, a cada questionamento, Pai. Meu Deus, provas que às vezes nós não entendemos ao porquê de todas as coisas. E eu tenho convicção, Pai, que mais uma vez o Senhor falou em nossos corações nesta noite, nos ensina, nos ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço uma bênção específica a cada lar, a cada família, a cada aluno, Pai. Enriqueça, Deus, no nome de Jesus, essa escola de uma maneira gloriosa, Pai, para que nós venhamos, Senhor, ser testemunha tua, Pai, Em nome aonde de Jesus. pisarmos as nossas plantas do pé. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para finalizar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e disciplina. compromisso e É disciplina. necessário que ele cresça É necessário e que ele que cresça eu diminua. e eu É diminua. necessário que ele cresça e É que eu necessário que ele diminua. cresça. É eu necessário diminua. que ele cresça e que eu É necessário que ele diminua. cresça. E a que eu Deus diminua. damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Amém. Ótima noite de segunda, semana abençoada. Vejo vocês. Amém. Próxima aula, segunda, 1 de julho, metade do ano de 2024. Muito obrigado, Deus os abençoe e façam os exercícios da sessão 2 que vamos na próxima aula corrigi-las, tá bom? Muito Amém. obrigado a todos. Paz do Senhor. Assim, Muito obrigado por tudo.